E chegamos, prontos para fazermos essa viagem até o espaço? Prontos, em mais um episódio do podcast Afronautas. Estamos aqui para trazer mais novidades. É claro que o assunto de hoje será voltado àquilo que tem a ver com TICs e também à educação. O nosso convidado do dia é Humberto Cristóvão, é professor de língua portuguesa e também de inglês, sobretudo é formador de pedagogia. Vai nos falar aqui sobre as vantagens que as TICs acabam trazendo quando são implementadas no sistema de ensino. Olá, muito boa tarde, Humberto. Seja bem-vindo ao podcast Afronautas. Olá, boa tarde, a senhora Ariete Matumona, certo? Pronto, é um prazer estar aqui, obviamente, em Afronautas. Vamos voar, né? No conhecimento. Com certeza. Pronto. Vamos assim viajar. Nós nunca ficamos aqui no planeta Terra quando o assunto é podcast Afronautas. Estamos sempre a ir no espaço. Então, conta-nos lá como é que chegou ou como é que fez essa viagem de lá para onde estava até o mundo da pedagogia. Bem, na verdade, foi uma viagem saudável. Dizem que eu já nasci para ensinar, para pedagogia, pronto, mas quando dizem isso, eu percebo que é uma questão apenas de reinar. E é sim uma viagem fantástica, porque lidar com ensino é lidar, na verdade, com vidas, é lidar também com conhecimento, lidar com formações, é lidar com aquilo que é a questão do legado. Portanto, é saudável sempre essa viagem. Pois é. Falando já do legado, daqui a pouco é que vais falar sobre qual legado pretendes deixar. Ah, sim. Pois é, mas vamos agora entrar ao nosso tema, não é? Epá, sabemos que nada acontece do nada e a tecnologia, claro, que não surgiu também para nada. Então, qual é a principal vantagem que as TIC acabam trazendo quando são implementadas no sistema de ensino? Claro, antes gostava de dizer a senhora Matumona que... Ariete Matumona. Arlete Matumona fica mais em conta assim. Claro, Ariete. As TIC, na verdade, são a implementação de ferramentas tecnológicas, né? Que vão, então, poder suplementar e melhorar o ensino. Pronto, e as TICs, tecnologias de informação e comunicação, elas trazem várias vantagens, ainda mais numa era esta que se chama a geração Z, né? Que é a era digital. E uma das principais... A geração mais preguiçosa. Do mais preguiçoso, mas também somos bem-aventurados por termos as TICs, né, em alta. Então, aqui refiro a primeira vantagem como sendo aquilo que é as TICs tornar acesso, ou seja, facilitar a informação com os estudantes. Ou seja, os estudantes hoje em dia têm mais facilidade na informação, né? Refiro-me então àquilo que são os livros digitais, aquilo que são os artigos científicos também. Então, essa é a primeira vantagem. Elas fazem com que os estudantes tenham facilidade naquilo que são as informações que devem ser buscadas, né, para então suplementarem o conhecimento. Pronto. Muito bom. E olha, quando falou sobre a geração Z, eu me recordei de uma citação que eu vi há dias nas redes sociais. Só não me recordo quem foi que fez a citação, mas é um velho, é escritor. Exato. Ele disse que a geração jovem, não é, a mais jovem, preocupa-se ou tem solução para todas as causas, não é, do mundo, mas são mesmo esses jovens que também fogem da obrigação de arrumar a cama. Opa. Sim, assim que acordam, têm essa preguiça e tudo mais, acabam fugindo. Mas esses jovens têm solução para resolverem todos os problemas que o mundo tem. Como é que um jovem acaba fugindo a arrumar a cama onde dorme, mas tem solução para arranjar todos para resolver os problemas que o mundo tem? Será que vão acreditar nele? É uma provocação engraçada e, obviamente, hoje as pessoas estão muito ligadas àquilo que são as tecnologias, muito ligadas aos smartphones. Então, na verdade, se esquecem de lidar com as tarefas de casa, que não é muito bom, né? Convém que não deixemos, então, de executar essas atividades motoras, também sob pena de estarmos muito impassivos e também cairmos naquilo que é questão de preguiça total, né? Pronto. Muito bem. Voltando àquilo que é o processo de ensino, não é? E ainda tocando nesse ponto da geração Z, Exato. Não é? O que é que realmente acaba trazendo esta preguiça para os jovens no que concerne a questão de pesquisas, não é? E ficarem também muito presos ao telemóvel?
Há telemóveis, na verdade. Pronto, Ariete, eu antes de responder essa questão, eu gostava aqui focar-me ainda naquilo que foi a primeira vantagem que referimos, tem que ver com facilitar o acesso à informação. Hoje os estudantes têm este acesso. E isto remeteu-me, na verdade, a um fato que vivi, eu acho que também muitos de vocês viveram, que há uns anos a gente saía do Kazenga a pé, algumas vezes sem dinheiro de táxi. Íamos então até a cidade para termos acesso aos livros físicos. Eu já frequentei muitas vezes, há uns anos, a biblioteca do Nemarista. Íamos lá, após as aulas, para então consultarmos, né, assuntos ligados à educação. Portanto, hoje as pessoas não têm mais que deslocar-se para irem a correr às bibliotecas, né? Podemos sim, mas se não tivermos tempo, por exemplo, nós podemos pegar o smartphone e rapidamente acessarmos a informação que o professor pede. Então, esta, na verdade, é uma vantagem especial, né? E aqui dar aplausos, então, a essa geração Z, que tem esta oportunidade de ter rapidamente as informações, né? O acesso aos livros digitais, aos artigos e até mesmo em notícias. Prontos. Pá, como tudo, a vantagem e desvantagem, não é? Claro, a vantagem e desvantagem. Sim, mas começaram a usar os telemóveis antigamente. Os primeiros telemóveis não usavam telefones assim com tanta qualidade, não é? Então eram aqueles analógicos e nós estamos aqui a ter mais vantagens, claro, né, de relação àqueles. Portanto, concernente a essa busca de informação nas bibliotecas, sim, não é? Como é que olha para essa questão? Está mais reduzida? Ainda deve continuar? Como é que olha para isso? confesso que está mais reduzida. Está mais reduzida porque hoje em dia os jovens vão também perdendo gosto de tocar e pegar livros, na verdade, físicos. Estão mais reduzidas. Não mais uma relação boa entre os jovens e os livros físicos, mas há que chamar a atenção de que, apesar do avanço tecnológico, nós não podemos deixar de, na verdade, termos relação concreta com os livros físicos, na verdade. Eu tenho dito, sabe muito bem pegar um livro e ler fisicamente, sabe muito bem. Então, as bibliotecas, claro que vão perdendo, então, esta amabilidade. E hoje em dia vejo as bibliotecas também se focando no digital. Já, por exemplo, bibliotecas, áreas digitais, então, mas isso não nos remete ao fato de abandonarmos, na verdade, os livros físicos. Porque há assuntos, por exemplo, que a gente não pode encontrar no digital, encontramos no livro físico e vice-versa. Então, o complementar dos dois mecanismos é sempre viável e aconselhável. É essencial, não devemos abandonar o costume tradicional, sim, que já é da boa sim. Por exemplo, apesar de ser da era digital, mas continuo sendo apaixonado por livros. Eu tenho em minha casa uma coleção de livros, por exemplo, e eu gosto de os ver. Eu gosto de pegar livros, gosto de ver, e faz-me muito bem. Então, é sempre bom termos também essa relação com os livros físicos, obviamente. Pronto. Então, nesse caso, quando dentro da instituição, no caso na escola, nos fazem ou nos mandam trazer um livro, não é? Nós podemos também optar em baixar, simplesmente fazer o download e ir à escola? Claro, e aqui se cinge a outra vantagem que as TICs, na verdade, trazem, né? E essa vantagem tem que ver com o acessar da informação relativamente a livros, e isso remete-nos à questão econômica. E vamos falar do nosso país, Angola. A nossa economia não tem estado boa, na verdade. E aqui voltando e focando nas famílias periféricas, claro que existem estudantes que têm dificuldades de ter acesso, né, aos livros, na verdade, digitais, né? Não têm acesso aos livros físicos. Doravante aqui, o Ministério da Educação tem estado fazendo um trabalho enorme, né, dando livros, na verdade, físicos às escolas, mas isso só para ensino primário, mas os estudantes do primeiro ciclo, ensino médio e até a universidade têm dificuldade, então, de acessarem livros físicos e têm a graça também de poderem fazer um download para baixarem livros no formato digital. Isso aqui é uma valência, é uma valia, na verdade, nos dias de hoje, né? Então, em 1 minuto, nós conseguimos baixar. Então, não há desculpas para os estudantes não dizerem que não podem investigar, não podem ter acesso a uma informação. Eles têm quase tudo em suas mãos, né? Pronto. Quando pegam um smartphone. Ainda bem que és um professor, não é? Porque os professores são muito exigentes, não são. É? Pá,
ele quando ensina alguma coisa, na prova ele quer que coloques mesmo tintim por tintim, não falhe nada, nem uma vírgula, não é? Que é importante. E também eles levam essa exigência até aquilo que eles recomendam trazer, Claro. não é? E aí ele vai pedir um livro de língua portuguesa, você faz um download para ele, é um problema. Sim, claro. É verdade que existem professores que têm este lado, mas não é saudável. Tem que trazer sempre. Os livros físicos, na verdade. Sim, há quem exija. Sim, há quem exige isso. Eu vou contar-te porque é que muitos professores exigem isso. É também na perspectiva dos estudantes, de os estudantes não perderem o hábito pelos livros físicos. Segundo, em português, em língua portuguesa, não se ensina só a ler, mas também ensina-se, na verdade, a pegarmos o livro conforme deve ser. Há uma regra propícia para pegarmos o livro, segurarmos o livro. Certo. Então, quando os professores também exigem essa questão do livro físico, é nessa perspectiva educativa, né? De poderem fazer com que os estudantes não percam este hábito, né? E este gosto. Por exemplo, nas aulas de língua portuguesa, não é? Quando é leitura e compreensão do texto, é necessário que tenhamos o livro físico para lermos, não é? Claro, é necessário e aqui, eu não vou dizer que é obrigação, porque aqui também remetemos à questão de técnicas de ensino, métodos que o professor vai poder usar, mas quando for necessário, então, deve-se fazer isso. Por exemplo, quantos livros físicos ainda, embora não é muito o nosso foco aqui, estamos a falar muito em livros digitais, mas eu tenho estado a falar para os professores, em seminários que eu passo de pedagogia, quando os estudantes não têm dificuldades de comprar livros físicos, permite que eles façam cópias, né? E eles têm impresso as cópias para então fazer com que as aulas sejam mais dinâmicas também e interativas. Claro, e interativas. Okay. Olha, eu fiquei a pensar num aspecto. Uma vez estava a lecionar texto poético e eu gosto muito de trazer assuntos, ou seja, músicas e até mesmo coisas muito pontuais que os jovens gostam, né? Eu entendo que a educação muitas vezes é isso. É você trazer um conteúdo, na verdade, na visão e na realidade dos jovens atual. E quando falo sobre texto poético, muitas vezes, e no que toca à questão das rimas, eu trago a música Chubila de Bruno M. E sempre que eu tenho esta aula, eu peço aos estudantes que abram o seu smartphone, vão para a internet e pesquisam em tempo real, na sala de aula, a música Chubila. E muitos deles não conhecem Chubila, ficam a conhecer, baixam a letra e nós cantamos na sala de aula, fazíamos estudos, né, de rimas, na verdade, pobres rimas ricas, na verdade, interpoladas, encadeadas. E as pobres também. Sim, que comporta esta música e outras músicas também. Isso e vem aqui, né, e aqui trazemos então aquilo que na verdade é uma das vantagens, né, pronto. E rapidamente acessamos as músicas de Bruno M e não só dos cantores também por intermédio de um smartphone. Pronto, obviamente. Epá, pelo menos és um professor, não é, que permite o uso do telemóvel dentro da aula. Claro, mas sempre com consentimento da coordenação de escola. É sempre consentimento, é dizer ao coordenador, eu vou dar uma aula hoje e um dos meios de ensino que eu vou usar é o telemóvel. Então permita que os estudantes então abram. Mas quando abram, é necessário sempre que o professor tenha a amabilidade de monitorar, porque há estudantes que se tu não monitoras, eles estão aí lá atrás, já vão cair numa já abrem outras janelas, já abrem na verdade, abrem na verdade outras coisas que não se devem. Então, quando puder, antes disso, treinar eles, chamar a atenção, na verdade, e delimitar mesmo regras, né? Pronto, e facilita muito. Muito bom. Com a implementação das TIC no processo da educação, quais são os desafios que os professores acabam enfrentando? Desafios. Um deles é o fato de que os professores, na verdade, muitas vezes devem acabar a transmitir ou fazer com que os estudantes levem os conteúdos que serão ministrados nos próximos dias. Por exemplo, e isso aqui é essencial, e aqui dá-se a razão à questão da sala de aula invertida, uma técnica de ensino que a pedagogia chama a atenção, que é o professor deve dizer o conteúdo que se vai falar nos próximos dias para que os estudantes estudam. Obviamente que esta interação, né, fará com que o professor não fique a par, não fique quieto, não fique, na verdade, estático, este é o termo mais correto, porque eles vão para casa estudar. E só ficar quieto com o professor e estático, não poder mais dinamizar, não poder mais investigar,
eles vão ler. E se eu não estiver preparado para isso, então eu acabo não fazendo aquilo que deve ser. Ou seja, acabo não trazendo as expectativas, acabo não respondendo as questões conforme devia responder. Então, esta é um dos desafios, né? Os estudantes têm já o smartphone, alguns trazem tablets na sala de aula, então eles têm quase tudo. Obviamente que os professores, não importa a idade, devem acompanhar esta era digital, né? Esta era que está muito desafiadora, obviamente. Muito bom. Este é um dos desafios, não é? É professor e estamos numa era em que os estudantes têm acesso à tecnologia de forma mais acessível, não é? Será que um professor deve saber tudo? Olha, é uma pergunta que muito me fazem, que tem que ver com essa questão do saber tudo. Não. Certo. Obviamente, o professor não deve saber tudo, ou seja, não é alguém que sabe tudo. Até porque em pedagogia, o professor é definido, atenção, quando falo disso, me refiro à escola nova, não à escola antiga. Na escola nova, o professor não é o detentor, ele é facilitador. E a questão de facilitador remete à questão de que ele não é o sabe-tudo, né? Pronto, o professor... sabe um pouco ou sabe a maioria? Na verdade, ele sabe o suficiente para mediar, para orientar, na verdade. Para orientar, para mediar. Sócrates dizia, eu sei que nada sei, né? Esta humildade dos filósofos também deve ser remetida em pedagogia. O professor é facilitador, não sabe tudo, mas deve ser alguém atualizado. Aí está a diferença. Ele até pode não saber tudo, mas deve ser atualizado. Se não for atualizado, então vai estar muito aquém, né, daquilo que são, então, os conhecimentos que deverá ministrar. Pronto. Muito bom. Uma questão que não se cala, não é? Vou já aqui fazer a questão. Será que o professor deve saber mais? Não, primeiro é que não deve saber tudo. Já respondeste a questão. Mas agora, deve saber mais que o estudante? Não responda, por favor. Para quem está a acompanhar agora este podcast, é importante que se subscreva no canal, dê um like também, comente, sobretudo compartilhe. Estamos presentes no Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Em apenas um clique você nos encontra também em www.afronautas.com. E agora, já voltando à questão que eu fiz, não é? O professor deve ou não saber mais que o estudante? Que pergunta a Ariete Matumona. Eu respondo, sim, deve saber mais. Deve saber mais. Em pedagogia, há um aspecto que eu muito amo que tem que ver com perfis. Existem dois perfis, né? Perfil de entrada e perfil de saída. O perfil de entrada na verdade, o momento em que o professor, antes de começar a aula, ele testa o conhecimento que os estudantes trazem do conteúdo a ser ministrado. Após o professor testar com um método oral, perguntando sobre o conteúdo, após essas questões, o professor poderá superar de todos os estudantes, ou seja, ele ouvindo cada um deles. E quando ele for falar para arrematar a questão, tem de superar a média. Logo, tem de saber mais. Senão ficará sempre no nível dos estudantes, obviamente. Né? Okay. E aqui, repito, o saber mais vai remeter sempre com a questão de atualização que ele deve ter relativamente àquilo que vai ensinar. E não só sobre a cadeira que vai ensinar, mas também sobre outras disciplinas, porque elas vão se complementando também. Né? Vão se complementando uma da outra, obviamente. Você, no professor, já aconteceu alguma vez, já que mencionou aqui a pirâmide invertida, não é? Um método que vocês utilizam. A saladora invertida. Não é? Dizer qual é o assunto conteúdo ou o sumário a ser ministrado de uma próxima aula, Exatamente. Não é? Já aconteceu com o Humberto, uma vez disse o que é que será ministrado numa próxima aula e depois o estudante vem e traz tudo. Já aconteceu, sim senhora. Quando lecionei ensino médio, sim, já aconteceu. E deixa eu dizer-te que existem estudantes que são mesmo estudantes. Né? Não são só o Não, são estudantes. Eles desafiam-te ao ponto de, se tu não estares atualizado, não, tu podes ficar muito atrás. Não, sim, senhoras, as pessoas traziam conteúdo já bem feito, bem elaborado. Mas uma coisa é trazermos conteúdo bem feito e bem elaborado, outra coisa é desenvolvermos e defendermos o que nós trazemos, na verdade. Né? Pronto. E aqui remete-me à questão do copy-paste. Os copy-paste. E permita-me fazer aqui a dicotomia no nosso tema.
os copy-paste também acabam ser um ponto aqui a ser chamado a atenção e remetem-nos a uma vantagem que também as TICs trazem, que tem que ver com o estimular da autonomia do conhecimento do aluno, na verdade. Ou seja, as TICs fazem com que o estudante seja autônomo. Autônomo na perspectiva de ele estudar quando quiser, na verdade, e ler e depois defender o que ele leu. Infelizmente, alguns estudantes têm estado ainda na era do copy-paste. O que é isso? O professor orienta um trabalho, dá um tema para eles poderem falar e eles vão para a internet, pesquisam, né? Vão para Google e outras plataformas digitais e vão para até o chat GPT, né? E pegam tudo que leram. Os chatos já não escapam, coitado. Pegam tudo que leram e eles colocam tudo que leram, conforme leram, passam aqui a redundância no trabalho. Não há diferença nenhuma. Claro, aqui também há que chamamos a atenção aos estudantes, né? Nós temos, sim, senhor, aquilo que são as ferramentas digitais para investigar e somos bem-aventurados por isso, mas não pressupõe dizer, quando o professor orienta um trabalho, eu devo colocar tudo o que está aí. Eu devo peneirar, eu devo, na verdade, ler e com as minhas ideias, na verdade, fazer aí um casamento perfeito no conteúdo. Não é trazer tudo quanto está aí e colocar, na verdade, no trabalho, né? Muito bom. Agora mesmo que mencionou nesse ponto de trabalho, né? De ponto de pesquisa, quando, imagina só, o professor manda um trabalho de 12, alguns até mandam de 30 páginas, não é? E este estudante vai ter que fazer as pesquisas. Será que, por mais que faça esse acasalamento, não é? Daquilo que vai fazer a pesquisa e daquilo que são as suas ideias, será que esse estudante consegue, num período de 2 semanas ou 1 semana, tirar uma boa parte para complementar aquelas 20 ou 30 páginas? É claro que não. E não é saudável. Eu aqui a usar muitos não é saudável, na verdade. É mesmo não, é não. Sim, é não. Sim. E como pedagogo não aconselho os professores a incorrerem a essa questão de mandarem tantas páginas. Estamos numa era do simplifica, até na educação, temos que simplificar as coisas, né? Ou seja, e aqui também o professor aproveita a ensinar o estudante a sintetizar o conteúdo, o conhecimento, né? E sintetizar passa na perspectiva de que 30, 50 páginas é um exagero, né? Exagero, aquilo que é a condução metódica do próprio conhecimento. Não é bom. É bom sempre nós resumirmos as coisas. E o professor é quem deve, né, estimular o estudante nessa perspectiva. Né? Muito bom. Obviamente. E para o caso em que os estudantes vão sempre a um cyber, a um ponto onde fazem os trabalhos escolares, que análise faz com relação a isto? Quanto aos estudantes que vão sempre a um cyber, não é? Vão para um ponto que se faz trabalho escolar. Sim, os estudantes, e isso não é de hoje, Ariete, os estudantes até universitários estão naquilo que é a preguiça. Não têm tempo, muitos deles, de poderem parar para poderem investigar num livro físico ou digital, então deixam todo o trabalho para o Sessão do Cyber. O Sessão do Cyber não é pessoa especializada, nem ideal para fazer trabalho. Não vai pensar. Ele mesmo vai fazer um copy-paste, ele vai apenas entrar e vai baixar tudo, colocará em bruto e não é saudável, né? E os professores percebem isso, quando os estudantes vão para o cyber fazer trabalho. É nítido e é na verdade, de todo não perceber o fato desse tipo de trabalhos. Muito bom. Pronto, o senhor do cyber não vai pensar, não vai matutar a cabeça, não é? Mas até que ponto pensar dá tanto trabalho sendo professor? Pensar dá tanto trabalho. Claro. Porque até os professores têm que ser originais. Mas Claro. os professores também não vão levar tudo aquilo que tem a ver, saiu da sua mente, não é? Acabam sempre aprendendo e pegar algumas bases de alguns livros, não é? Sim, nós quando vamos fazer aquilo que eu chamo um momento muito fulcral na educação, que tem que ver com a preparação de matéria, nós, na verdade, recorremos a vários recursos. Esses como digitais e também físicos, né? E o próprio plano de aula remete a essa questão, quando traz a questão de recursos de ensino ou meios de ensino, o professor tem de recorrer. No meu caso, professor de português, eu sempre que vou preparar uma matéria, eu devo ter sempre aí uma gramática e se puder até 2 gramáticas melhor, né? Pronto, eu uso muito agora a Maria Relvas,
e João Carlos Mato, mas quanto mais gramáticas você tiver, de diferentes autores, melhor. Vai também ter um prontuário ao lado, um dicionário, tens ainda a internet. Então, quanto mais recursos tu tiveres ao lado para preparar a matéria, melhor, né? Fazer então uma comida fantástica e mais consolidada para os estudantes. Pronto. Muito bom. E já agora entrando para as plataformas que são utilizadas como meio de ensino, não é? Sabemos que a Afronautas também é uma das plataformas que acaba sempre passando o conhecimento ou ensinando a partir mesmo da internet. Então, quais são as outras plataformas que aconselha os estudantes a ter que usar para aprenderem e fazerem pesquisas? Claro, primeiro mesmo Afronautas. Pronto. Afronautas, na verdade, isso que estamos aqui a fazer é mais do que uma conversa, mas é, na verdade, aquilo que se chama legado, né? Isso ficará para toda a vida e também servir de consulta, obviamente. Há outras plataformas que eu muito gosto, por exemplo, o Google Classroom, que também é muito usado, o próprio WhatsApp também. E aqui, Ariete, enquanto falava consigo, e percebeste que eu fiquei um pouquinho sério, remeti-me a uma questão que tem que ver com o Canva e também com o PowerPoint. Ou seja, e aqui entramos já na perspectiva da avaliação que as pessoas devem fazer, né, usando então as TICs. O Canva, por exemplo, e o PowerPoint são métodos de avaliação tecnológicos que fazem com que os trabalhos sejam apresentados com dinâmicas e tornam os trabalhos mais interativos. Ou seja, há um bom tempo, os professores firmavam-se muito em trabalhos físicos, né? Tinham os trabalhos físicos aí, tinham os tudo estudantes... a preto e branco. Sim, tudo a preto e branco. E muita escrita aí. Mas hoje, se tivermos uma diferença de trabalho com o PowerPoint, usando então o Canva, nós temos aí a projetora, né? É bonito, né? Temos aí, os estudantes apresentam o trabalho em slides e temáticos, torna até a defesa mais interativa e mais dinâmica nesta era digital. Pronto. Essa é uma das vantagens que temos. É sim, Quanto é sim. agora, indo para as cadeiras que leciona, temos aqui a língua portuguesa e também o inglês. De que forma ou quais são os métodos que tem utilizado a partir das plataformas de ensino digitais para melhorar a sua qualidade de ensino, não é? E também ajudar aqueles que acaba formando? Claro, hoje em dia eu já vou indo assim, incentivar os estudantes a recorrerem ao YouTube para terem acesso a aulas digitais ou videoaulas, né? Hoje em dia por exemplo, os estudantes quando têm dificuldade sobre verbo to be ou stress ou qualquer coisa ligada a inglês, muitas vezes eu sugiro que eles vão pesquisar uma videoaula para terem então mais subsídios sobre aquilo que eles podem, né, poder aprender. Por outra coisa, os estudantes de inglês nos colégios que eu leciono, que eu passo, gostam muito de músicas, né? Então também nós aproveitamos o YouTube para baixarmos então vídeos, na verdade, de músicas de cantores que nós vamos poder então pesquisar, como Celine Dion, que se canta muito também por conta do sotaque que eles vão usando, o R. Kelly. Então, com o YouTube, nós temos quase tudo, né? E tornamos até a aula mais dinâmica. Pronto, então nós não temos por que reclamar. Estamos a ver uma era digital que é esta, né? Muito bom. Olha, falando sobre o YouTube, nós estamos mesmo aqui no YouTube, então se subscreva agora mesmo, mas eu quero agora tocar no outro ponto, não é? Por que os estudantes, não só os estudantes, até porque também dá formação em centros profissionais, não é? Têm esse receio de ter que aprender, não é? Com certos profissionais ou certos coaches e tudo mais, porque estes acabam aprendendo também no YouTube. Cria aqui uma colisão. Tanto o estudante, tanto o professor, vão lá no YouTube. Vão lá no YouTube aprender com estes coaches, com esses orientadores. Pronto, porque as matérias que esses coaches, permitam-me, esses coaches, senhores coaches e na verdade, orientadores fazem lá, são matérias que ficam, né? E servem de consulta. E é normal que os professores e os estudantes vão recorrer a essas matérias, a esses vídeos, para terem então mais subsídios, né? É muito normal. E é saudável, é muito saudável. Então, os estudantes não precisam ter o receio de terem que aprender com pessoas que aprendem também no YouTube?
Não tem de ter. E aqui fica a questão, o fato de eu estar a ouvir alguém no YouTube a falar não me dá a primazia, porque vê, eu não posso só estar a ouvir e ver as pessoas a falar. Depois de eu ouvir as pessoas, eu devo, como estudante ou professor, ter a capacidade de filtrar essas informações, né? Então eu tenho autonomia para filtrar as informações. Tudo bem, aprendi sobre isso, mas não paro por aqui. Vou pesquisar, vou perguntar a alguém fisicamente, vou interagir. Essa interação fará com que então eu consolido aquilo que eu pude aprender, obviamente. Muito bem. Enquanto falava, eu já estava aí nas nuvens, não estava parada, sempre no espaço. Exatamente. Não é? Então, eu agora fiquei aqui a pensar com relação a estas pessoas, ou as pessoas que falam sobre não ter, as pessoas não continuarem a estudar, não é? Alguns dizem partir a lápis, é um termo que também é utilizado. Não estudarem e irem atrás do YouTube e de outras plataformas digitais para aprenderem durante 3 a 6 meses de forma concentrada. Alguns querem tirar emprego aos professores, mas pronto. Sim, Ariete, eu tive em tempo... O que é que diz sobre isso? Eu tive em tempo uma situação similar que está aqui a dizer, no Centro de Formação Profissional. Uma formanda inscreveu-se e ela achou que não devia ter aulas comigo sobre secretariado, secretariado executivo. Achou que não, eu não quero ter aulas com o formador, eu posso ter no YouTube, até porque não tenho muito tempo para lecionar. Aliás, mas ela fazia o quê aí? Ela foi apenas inscrever-se, né? E não vinha mesmo às aulas. E veio que, depois de 2 semanas, ela puxou-me no WhatsApp e disse assim: formador, eu puxei-te porque vou agora ter interesse em fazer um estágio. Eu não sei fazer um pedido de estágio. Como é que eu faço? Eu disse: isso aqui poderia aprender no YouTube? No YouTube. E se fosses comigo, ensinar-te, tintim por tintim, na aula de secretariado sobre fazer pedido de estágio. Então, vê que é de todo importante também, na verdade, nós não nos descorarmos daquilo que são as aulas físicas, né? Pronto. E muitas vezes as aulas digitais... O meio digitais, tradicional de aprendizagem. Sim, embora estamos a crescer, mas não devemos ficarmos aquém dessa questão. Não devemos. Muito bom. Olha, Ariete, ainda sobre vantagens das TICs, eu lembrei-me de uma das vantagens que também aqui é interessante falar. Interessante e sensível, que tem que ver com a inclusão digital, que faz com que pessoas de diferentes realidades possam estar juntos para aprender. Além disso, a inclusão digital também remete à questão, por exemplo, de pessoas cadeirantes. Vê, há instituições muito longe, distantes de periferias, por exemplo. O nosso país, eu aqui aproveito também de ser esta informação aos professores e até mesmo às instituições superiores até do ensino geral, podem, por exemplo, fazer com que os estudantes cadeirantes não irem às faculdades ou às universidades, então, de segunda a sexta, porque nós não temos condições para isso. Os transportes não são acessíveis para essas questões. Então, podemos, por exemplo, criarmos aulas online para esses estudantes, né? Irem apenas à escola 2 vezes por dia, por semana, desculpa, e o resto eles podem ter acesso, então, em aulas digitais online, que as pessoas vão então, tendo, ou vão então, programando e fazendo para essas pessoas. Muito bom. Então, está aqui também a vantagem que as TICs trazem, né? De estudantes estando em casa, mas ele ainda conseguem ter acesso às aulas. Exatamente. E também aos trabalhos que precisam fazer. Então, com relação agora aos métodos, aliás, não bem aos métodos, mas dentro daquilo que tem a ver com a aprendizagem do inglês, não é? Quais são os meios, não é, dentro das TICs que os estudantes ou as pessoas podem utilizar para falarem, não só aprender, mas chegar até falar o inglês? Ok. Agora, eu estou a orientar sempre e muito a Google Translate, né? Nesse caso, o tradutor Google. É só as pessoas irem lá pesquisar em Play Store, aparece, né? Que é, na verdade, algo muito imprescindível, né? Tem que ver também com as questões de dicionários em inglês, as pessoas podem pesquisar dicionários e aparece logo. E há também o fato do Google Classroom, que traz uma perspectiva, por exemplo, de questionário, que é uma ferramenta em que o estudante faz uma questão em português e o tradutor, né, passa o em inglês.
né? Ele fala de uma frase em português, o tradutor então passa isso em inglês. Então hoje nós temos muitos mecanismos para essas questões, né? Para então suplementarmos e acelerarmos aquilo que é o conhecimento na língua inglesa, obviamente. Pronto. Quanto à língua portuguesa, não é? Como é que avalia a questão do ensino aqui em Angola? Como é que os professores angolanos ensinam a língua portuguesa? Este é um assunto muito sensível porque em meio desta era vai-se defendendo que os professores não devem ensinar o português na perspectiva portuguesa, ou seja, do Portugal, mas devem ensinar o português numa realidade, na verdade, que é angolana, né? Mas ainda não estamos nesse... Alguns dizem angolês. Angolês, claro. Sim, agora... O angolês já existe, numa perspectiva psicológica nossa, já existe, mas não é ainda algo taxado, não é algo que está, na verdade, taxado e vigorado, né, no sistema de educação do nosso país. É como o caso, por exemplo, do acordo ortográfico também. Claro, mas os professores de português têm sim feito um trabalho excelente, né, excelente, têm se dedicado muito, mas é sempre importante, claro, fazemos aqui sempre a menção da realidade portuguesa com a nossa, né, angolana, obviamente. Né? E aqui deixa dizer que há muito trabalho a ser feito, principalmente naquilo que é a língua escrita, né, a linguagem escrita. Ainda vê-se muitos déficits, né, debilidades em estudantes até universitários em escrever. Há muitos que apresentam dificuldades em escrever. E eu percebo isso quando corrijo provas, por exemplo, quando corrijo tarefas. Então, é essencial que nós não nos pautemos só na língua oral, né? Ou seja, na comunicação oral, se está correto, mas também na comunicação escrita. Ou seja, é um trabalho enorme a se fazer. E é diário, e é constante, né? É constante, obviamente. Mas, ainda tocando no ponto da forma como ensina-se a língua portuguesa, será que devemos seguir mesmo passo a passo do jeito que se fala o português em Portugal? Porque existem algumas palavras que em Portugal, por exemplo, se pronuncia-se, por exemplo, a palavra recepção, não é? Lá é recepção, aqui é recepção. Sim. Ainda não foi aprovada aqui. Sim, não foi ratificada ainda. A Angola não ratificou. Sim. Os outros países dos Palopes, como Moçambique, Cabo Verde, já ratificaram, mas Angola ainda não. A pronúncia deles, retiram o P. Retiram o P. Sempre fica... Sim. Sem o som. Os estudantes vão perguntar sobre essas questões, perguntam-me sobre... Professor, se eu escrever ação com um C apenas, se eu escrever Batista sem P, se eu escrever... agora falou sobre uma palavra, já me esqueci. Recepção sem P. É recepção, mas... Sim. Eles pronunciam recepção. Sim, em vez de recepção. Né? Claro. Mas aqui a questão da pronúncia, recepção, é a mais correta. Né? E aqui não se joga muito a questão de escrito. Nós escrevemos recepção com P, mas podemos pronunciar recepção, né? Fazendo com que o P seja suprimido, seja então mudo, obviamente. Né? Muito bom. Ainda sobre essa questão das TICs, não é? Falou aqui sobre as vantagens, sabemos que há sempre uma coisa de bom e há sempre uma coisa que não soa nada bem, não é? Quais são as coisas negativas que as TICs acabam trazendo dentro do sistema de ensino? Coisas negativas? Certo. Claro, é verdade que as coisas que têm vantagem também trazem ou têm desvantagens. Né? Uma das desvantagens que as TICs trazem, se calhar tem que ver com a questão de preguiça mental. Ou seja, os estudantes, né, vão ficando muito preguiçosos e muito dependentes do digital. Esta é uma das desvantagens que as TICs trazem. Né? Segundo, agora remeteu-me a um pensamento que tem que ver com informática. A informática se estuda a questão de polgados e despolgados. Né? Despolgados, o que é polgados? A capacidade que as pessoas têm de estarem num local e interagirem. Despolgados é o contrário. Né? Então, as TICs muitas vezes também vão separando as pessoas. Né? As pessoas vão ficando distantes. Estão presentes fisicamente, mas é como que os telemóveis vão separando as pessoas. Se calhar, também essa é uma das desvantagens que as TICs trazem. As pessoas estão muito ligadas ao telemóvel, estão muito ligadas, na verdade, às plataformas digitais e volta e meia têm-se perdido. Por exemplo, hoje os estudantes de inglês, eles dizem, eu quero aprender inglês só pelas plataformas, né? Como Classroom, como, por exemplo, no WhatsApp,
GPT, por exemplo, traz também aulas muito boas em inglês. E as pessoas vão perdendo o gosto já de irem numa sexta-feira, né, e sentarem para fazer talking. Os talkings ainda são recomendáveis, os talks, né? Essa interação física, presencial, é muito boa. Uma coisa é você ouvir alguém a falar no digital um termo em inglês, outra coisa é você ouvir a pessoa de perto a falar. Então, é sempre bom que adequemos essas questões. Portanto, essas são das desvantagens que as TICs vão trazendo dentro da nossa era digital, obviamente. Não é? Acho que também é sempre bom ter que acompanhar a leitura labial, não é? Da pessoa com quem você está a praticar o toque no momento do inglês, e você aprende com mais facilidade. Claro. Sim. Claro, com mais facilidade. E sabe muito bem. Com certeza. As pessoas vão se habituando com algumas ações. Se tu estás apenas preparado ou habituado a ouvir pessoas, a falar com pessoas, na verdade, online, depois perdes o hábito de falar com pessoas fisicamente, e não é muito bom. Muito bom. Muito bom. Então, nós chegamos no final da nossa conversa neste episódio, mas antes disso, não vamos deixar o nosso professor ir embora sem deixar um conselho para quem está do outro lado a acompanhar. Qual é o conselho que deixa para os estudantes e, sobretudo, para os seus colegas da área também? Olha, Libano é um pedagogo. Ele fala muito em suas obras sobre meios de ensino. E ele diz que meios de ensino são recursos materiais que usados são não só por professores, mas também por estudantes, né? E, a título de conselho, eu quero dizer aos professores a se firmarem e acompanharem a era digital, na verdade. Se quisermos ter aulas dinâmicas, dinamizadas, temos que usar ferramentas, na verdade, que vão suplementar essas aulas. Quando, em vez, por exemplo, podemos tentar sair um pouquinho desta questão de trabalhos físicos e permitir que os estudantes façam trabalhos, né, em Canva ou então mesmo em PowerPoint e Slider. Também torna a aula mais dinamizada, mais interativa, obviamente. Então, quanto mais nós temos recursos tecnológicos, melhor então para suplementarmos as nossas aulas, melhor para a nossa era digital, obviamente. Para os estudantes, o meu conselho é: vocês têm tudo hoje em dia, mas não ficam na mesmice, ou seja, não ficam, na verdade, dependentes daquilo que vocês vão buscar. É necessário que, com o que vocês vão buscar, vocês aprendam a ler, a pesquisar, mas também a terem pensamento crítico diante daquilo que vocês vão lendo, na verdade. Ou seja, não podemos ser estudantes ligados ao copy-paste, mas leo alguma coisa, vou confrontar isso com o professor, e se está certo, então eu avanço e tenho então a minha autonomia ou o meu autoconhecimento bem delineado. Muito bom, ficou aqui a dica, a Cata já o conselho. Muito obrigada pela sua presença, sua participação no programa, nosso programa podcast Afronautas, que nos conecta à tecnologia. Esperamos que numa próxima oportunidade estejas aqui para trazer mais conteúdo. Obrigado a nós, e foi um prazer enorme. Estarei sempre disponível para Afronautas. E desejo a Afronautas, então, sucessos sucessivos sem cessar. Muito obrigada, a equipa agradece. Que cresçamos e continuamos a voar nas asas do conhecimento. Muito bom. É dessa forma que nós damos agora um fim a este episódio. Eu sou Ariete Matumona e estarei sempre aqui consigo para fazer essa viagem do espaço. Agora estamos a voltar para a Terra, claro, isso mesmo. No próximo episódio traremos mais novidades, mas antes de irmos é necessário que você faça aqui uma coisa importante. Se subscreva no nosso canal, dê um like, comente e nos acompanhe a partir do Instagram, Facebook, LinkedIn, e estamos também em www.afronautas.com. Até a próxima!